Olá, povo de Deus, bom dia. E nesse vídeo aqui nós iremos. Esse viveiro era um que eu usei, né? Algum tempo ele estava lá atrás se acabando, sem ser usado mais. Então eu achei esses fundos de guarda-roupa, como vocês estão vendo aqui. Tá raro de eu encontrar, mas eu encontrei nessa última saída que eu tinha e eu vou reformar esse viveiro. Bom, como vocês estão vendo, é manual, vou aumentar ele mais um pouco, que é para ficar numa altura boa quando eu for limpar. E esse fundo aqui, diferentemente daqueles dois que eu tenho, outro lá dentro com os pássaros, e esse eu vou fazer de fundo com fundo de guarda-roupa. E essa aqui foi uma tábua que a minha mãe trouxe outro dia, ela veio aqui me visitar, ela mora em outro bairro, mas meu pai, e ela achou esse pedaço de tábua que é até grossa e dá para fazer o fundo com essa tábua grossa que pelo menos eles não quebram assim com facilidade e não precisa colocar tela, já que a tábua é bem grossa. Bom, povo de Deus, e aqui eu estou emendando mais a parte onde tem um pneu para ficar maior com os pedaços que eu tinha ali e arame que eu achei um outro dia. Então estou colocando 2 pedaços de arame aqui, aumentando mais um pouco os pés e um parafuso para ficar, digamos, 2 arame e um parafuso, já que eu não tenho muito reciclável de parafuso também, e prego tá difícil de eu achar, então eu vou colocar um aqui só para dizer que eu coloquei. E aqui mais ou menos é assim que eu estou fazendo a roda, já que essa roda também é de reciclável, como você está vendo, ela não é apropriada para aqui, então eu estou botando um reforçozinho aqui para ela não ficar balançando para um canto e para outro, e amarrando aqui, apregando também um pregozinho para ficar um pouco fixe, mais ou menos na hora que for empurrar. E aí você está vendo que eu estou emendando aqui. Boa, povo de Deus, eu emendei, já coloquei lá no outro, né? Aumentei maior e eu estou aumentando também essa aqui. Eu preciso colocar uma travessazinha aqui, arrodeando, digamos que os 4 cantos, que é para a roda não ficar tão frágil e não se quebrar quando for empurrar da cozinha lá para o quintal para tomar um azinho. Então precisa ter aquele pedaço que está ali, eu vou usar aqui também para reforçar um pouco, já que tudo aqui é de reciclável, não é de nada novo. E aqui chegou mais ou menos, povo abençoado, como você viu, eu modifiquei já ele, né? Ele era lá embaixo, a tela, o fundo dele era lá embaixo, e agora eu coloquei aqui para cima porque eu emendei os pés. E agora está de uma altura que eu consigo limpar sossegadamente aqui. Como vocês viram, eu emendei os pés lá para baixo e nos 4 cantos rodeando também. E agora eu vou desfazer um pouco assim, que eu não quero mais ele assim que nem 2 telhados, já que eu já usei bastante. Eu vou deixar só um telhadozinho e o outro eu vou deixar reto. E aqui está, como vocês estão a ver, o pneu mais embaixo. Eu coloquei quase uns 30, uns 40 centímetros a mais, para ele ficar daquela altura ali, o fundo próximo a mim. Você viu, eu já desmanchei. Claro que é de reciclável, então não vai ficar corretamente como deveria ficar, mas aqui eu vou fazer um telhadozinho pequeno só para tapear, para ele ficar aí. E aqui vai ser a parte onde ele vai se alimentar e tudo mais, com fundo por aqui nessa altura. Então é isso aí, aqui está o fundo. Eu vou fazer dessa forma, eu vou serrar ele numa trabalhada grande para colocar 2 pedaços aqui, para ficar um fundo reforçadamente, digamos que como é de MDF, então um pouco mais rígido para ele não quebrar. E aqui é uma tábua um pouco mais fina, que é de fundo de guarda-roupa. Eu colocarei lá no fundo, digamos que 2 drobas, essa e uma outra, que é para dar um pouco mais de, já que ela é fina, de rigidez. Então eu vou colocar, digamos que 2 drobas no fundo lá. Vamos lá seguir mais adiante. Boa, povo abençoado de Deus, como vocês estão vendo, mais ou menos eu quero mostrar aqui que vai ficar mais ou menos assim o fundo, desta forma, com um telhadozinho pequeno, aproximadamente aqui.
Bom, e aqui eu já coloquei os fundos, como vocês estão vendo. Eu estou adiantando o vídeo um pouco, que foi difícil porque eu cortar aqui. Eu cortei com a serra. Eu tenho a esmerilhadeira e a serra tico-tico, mas ela trepida muito, eu não confio mais em assim trabalhar, a não ser que for obrigado, então eu corto com um arco de serra e com um facão às vezes, então é mais ou menos assim. E aqui está a outra parte que eu já botei no fundo também. E vou aumentar mais um pouquinho para cá também, deixar reto esta outra parte. Boa, povo abençoado, eu já adiantei, hoje o dia está assim mais ou menos. Já é um outro dia, porque eu não consigo fazer tudo de uma vez, então aqui já é outro dia, não é o mesmo dia que eu comecei. Bom, como vocês viram, né? Eu fiz aqui o fundo lá. Eu estou fechando isso aqui também, vou fazer um portalzinho aqui. Aqui eu vou fechar, e como eu não tenho tela, que eu mandei o rapaz fazer uma limpeza rápida aqui, tem um bocado de pedaço de tela. E eu mandei ele jogar no lixo, e agora eu estou precisando, mas tem problema não, então vou inteirar aqui com as que tiver. Aqui está o telhadozinho, como eu disse, que eu vou botar um puleirozinho ali. E ali eu vou fazer um ninho aqui em cima, mais ou menos. Nessa parte onde vai ficar reto, para ele dali de cima ele entrar dentro do ninho. E aqui foi onde eu fiz a limpeza tudo. E o que está sobrando daqui, eu estou aproveitando como aqueles 2 pneus. Ele estava ali escondido, guardado ali embaixo daqueles bagulho. Eu estou fazendo uma limpeza e eu achei ele e acabei colocando aqui também. Porque ele só tinha aqueles 2 lá na frente, né? Então até nisso serviu para mim. Agora vai ficar com 4 pneus. Bom, povo de Deus, e aqui como vocês veem, já anoiteceu. Eu fechei aqui. Eu já fiz uma portinha aqui de tela de TV, né? De frente de TV, eu não sei nem dizer qual é o nome direito aqui. Fio com tela de televisão, tá o nome aqui. Então fiz mais ou menos uma portinha de reciclado aqui, para limpar ou para mexer por ali no ninho quando eu fizer. E o puleirozinho vai ficar um aqui também. E aqui foi outra portinha que eu fiz, que é para limpar a comida de rações e o fundo quando cair. Se precisar eu faço outra aqui, mas por hora vai ser só essas 2, aquela de cima lá e essa aqui. Então é de tela de frente de televisão, né? Uma tá o nome aqui Fico e a outra TSL. E aqui eu vou deixar fechadozinho assim como está. Só deixar essas 2. E ali eu vou fechar tudinho, deixar tudo tapado. Até amanhã, porque esse é o 2º dia e eu não consigo trabalhar direto. Então é assim, faço um pouco, depois venho e faço o outro, que o meu corpo também não aguenta. E ali eu vou botar o outro para dentro de casa para poder me ajeitar para deitar, que eu não deixo eles dormir aqui fora não, que eu tenho medo. Tá aqui também os 4 pneus, coloquei as 4 travessas amarrando de fora a fora para ficar um pouco mais fixe. Vamos lá, em nome de Jesus. Boa, povo de Deus, e aqui já amanheceu mais outro dia, como vocês estão a ver. E eu vou pegar de novo mais ou menos aqui. E como é de reciclável, como você está vendo, e aqui está um ninho, uns pedaços que eu achei também. É mais ou menos com esse que eu vou fazer, mas claro, isso é no outro vídeo, porque demora muito também fazer um ninho desse, é tudo devagarinho. Então vou fazer ele mais ou menos. Não sei se vai dar para mostrar, eu botei já um puleirozinho aqui, ele vai ficar mais ou menos assim, virado para cá, para esse puleiro aqui em cima. Mas eu vou cortar ele mais um pouco aqui. É mais ou menos assim. E aí do puleirozinho ele entra dentro do ninho se ele quiser. Já para aproveitar o espaço, já que esse viveiro não é tão grande como o outro. Então é só para aproveitar o espaçozinho. Como vocês estão a ver aí. E aqui nessa parte de baixo eu inventei uns galhozinhos. Amarrei aqui uns galhos só de araque, só para tapear. O fundo está aqui, eu coloquei 2 fundos desse aqui, digamos assim, para ficar um pouco mais rígido. E eu inventei essa galharia aqui, só de invento mesmo, com um pedaço que tem aqui no quintal, que é para ele subir e quebrar, e enfim, morder com o umbigo. É mais ou menos assim, que sempre tem assim. E o outro comedourozinho, ela vivia ali atrás, né, se acabando ali. Então eu vou ver se eu aproveito ela aqui. Era mais pequena, como vocês viram, eu saí aumentando por aqui.
ela era lá embaixo no chão e não dava para limpar direito. Só tinha 2 pneus, eu que já inventei, coloquei esses 4 e aumentei ela para cima para ficar na altura de eu limpar melhor e para eu empurrar para o quintalzinho e trazer de novo para debaixo, para dentro de casa. E aqui será o ninho que eu farei no outro vídeo, porque ficará bem grande se eu for fazer tudo de uma vez só. Ele vai ficar mais ou menos aqui virado para lá, um quadradozinho aqui, com essa frente aqui. Eu vou cortar ela mais um pouco aqui, deixar ela redondinha que nem tá aqui. Vou cortar a mão, 2 dedos daqui para cima para ficar não tão grande que nem tá aqui, mas 2 dedos mais ou menos assim para cima. E vai ficar bacana porque ela é uma madeira grossa que nem MDF. Então isso será um outro vídeo que eu não conseguirei fazer agora, porque só nisso aqui eu já estou num 3 ou 4 dias devagarinho mexendo. Então é assim. Aqui está outra portazinha. E o comedouro por enquanto vai ser esse que estava ali naqueles bagulhada que eu estava limpando. Hoje o dia está de chuva por aqui, bem de chuva. Então vou colocar esse comedouro mesmo por enquanto, para ele ficar se alimentando até eu fazer um outro de reciclável com um jeito melhor de eu tirar e limpar sem ser assim dessa forma que nem está aqui. Esse aqui é porque eu usava antigamente e eu não uso mais, então eu deixo ali só para um caso de uma serventia no futuro. Então já tenho. Bom, aqui eu botei uns galhozinhos como vocês viram, né? Só para tapear também, para ele morder um pouco. E aqui é madeira grossa de MDF, então ele não vai quebrar tão fácil assim com o bico. E o fundo lá, eu nunca tinha feito assim com o fundo tapado, sempre eu faço de tela. Mas pelo menos tem uma privacidadezinha maior para ele. E agora ele vai viver, só ver a de lado e a frente aberta, e o fundo, digamos que fica um pouco mais de segurança. Pelo menos no nosso ponto de vista assim, de caso um predador, alguma coisa, tentar mexer com eles. E aqui vai ficar fechadinho assim como está o outro aqui, dessa forma. Bom, está aí, povo abençoado, um viveirozinho de reciclável, né? Todo de reciclável, como vocês. Claro que a tela, quando eu comprei nova, mas o resto aqui é tudo de reciclável, que eu acho os pedacinhos por aí. Então vou aproveitando aqui, mais ou menos assim, como está, dessa forma. Não tem suficientemente aquelas coisas de internet que não gosto de amarrar tudo certinho para ficar mais bonito, então eu amarrei com cordão também e saí inventando, enfim, até terminar, porque até para achar aqueles negócios de internet que nem esse aqui não é tão fácil que nem era antes, há alguns anos atrás. Tudo está ficando mais escasso, até mesmo o reciclável. E aí está, povo abençoado. É o viveiro de reciclável sem gastar nada. Como vocês estão a ver, tudo gratuitamente na presença do Senhor Jesus. Bom, e terminando aqui para mostrar só para vocês, para fechar os vídeos, né? A portinha está aqui para ele subir aqui quando eu fizer o ninho, que vai ser com essa peça aqui, virado para lá, para o lado onde está o puleirozinho ali. Então ele vai poder entrar aí e se acasalar, enfim, colocar ovos, alguma coisa. E aqui está aquele comedourozinho, amarrei lá aqui, tá os galhozinhos aí. E agora, se quiser, já dá até para passar o pássaro para aqui, se quiser passar. E ele já pode ficar aí sozinho, sem precisar estar no meio dos periquitos e naquele monte de coisa só, que no caso é a calopsita que eu vou colocar aqui, já que tiver ainda mais 4 periquitos novos, tá ali. Aqueles 3 já cresceu, a minha mãe levou 2 e ela teve uma outra para lá, mais 4, então vai ficar bem cheio para a calopsita ficar ali. Então estou ajeitando aqui para ela ficar aqui mais de boa, sossegada. Então é isso, povo de Deus, um viveiro de reciclável, tudo gratuitamente, como vocês estão a ver. Não fica tão bacana, mas pelo menos o dia hoje está aqui chovendo. E Deus abençoe gratuitamente, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.